tarde, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo e boa madrugada para quem está nos assistindo aí na noite, hein? Galera, 8 de janeiro hoje, um dia inclusive simbólico, estamos inaugurando mais uma temporada do Pode Tudo Talks e vamos começar com o pé direito hoje. Estou aqui com um convidado para lá de especial, meu amigo Paulo Nicolas. Seja bem-vindo, meu irmão. E aí, como é que você tá? Tô melhor agora. Aí sim. Janeirão, férias, Fortaleza, com um amigo, gente boa demais. O que é que eu posso querer mais da vida? Eu mandei uma mensagem para ele ontem para mandar uma coisa para mandar a nomeação, né? A carta de nomeação, que ele vai ser o coordenador do Congresso de Marketing da Expo Direito. E aí, do nada, ele disse: Ó, tô em Fortaleza, fica até sábado. Aí, pô, papai, que sua mãe não me avisou? Bora fazer o podcast? Ele, bora, amanhã, vamos embora. Como eu digo, meu nome é pronto, né? Mas você não é você é daqui do Nordeste, né? Eu sou de Maceió, atualmente eu moro em Brasília, tem 6 anos. Fernanda, minha esposa, é de São José do Rio Preto, a gente morou em Maceió por 20 anos, 6 anos em Brasília, mas nós temos uns parentes aqui, somos muito ligados, a irmã da Marinela, nós somos muito ligados, eu, o marido dela, etc. Então, normalmente, as férias eu venho para Fortaleza. Ô, terra boa. Mas Maceió também não fica pra trás, não, viu? Não, Maceió é minha terra natal. É lindo, meu ali. coração. Ô, cidade tudo. que eu gosto, aquele lugar. E o povo é bom, meu. Gente boa. O povo de Maceió é bom. Mas, Paulão, vamos conversar. Eu quero extrair aqui informações importantes de você. E pra gente começar, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, cara. Como é que tu chegou a ser o Paulo Nicolas de hoje? Caramba, eu cheguei sendo o Paulo Nicolas de ontem. E ralando pra caramba e estudando pra caramba e estudando de forma aberta. Bom, vamos lá, contar um pouquinho da minha história. Eu me formei relativamente cedo, né? Eu terminei a escola cedo, passei no vestibular com 15 anos de idade. Não cheguei a fazer a faculdade com 15, comecei com 16, meu pai me achava muito novo, e de fato eu era. Terminei e aí eu queria ser advogado. Eu nunca quis concurso público e sempre foi uma briga muito grande lá em casa. Eu sempre quis seguir meu coração e no meu coração sabia que concurso público não era para mim. Por que que não era para mim? Todo mundo fala em concurso público que quer estabilidade, estabilidade, estabilidade. Mas eu pensava, não, eu quero, ser próspero, ser rico mesmo. Sempre quis ser rico. E eu queria movimento, eu nunca gostei de rotina. Eu quero conversar com gente, eu quero aprender coisas novas, quero desafios, etc. E se eu fizesse um concurso público, o que é que ia acontecer? Eu ia ficar travado. Engessado. Eu ia ganhar aquele salário logo do começo, você sai da faculdade, puf, passou no concurso, ganha, sei lá, 20, 30, 40 mil reais, mas você vai ficar ali, tem que ir audiência, etc, etc, etc. E para ganhar dinheiro passando no concurso público não é muito legal, né, gente? Você vai por um caminho que não é legal. E ganhar dinheiro na advocacia não é bonito, é joia, é empreendedorismo. Então foi isso, eu fui para São Paulo, fiz pós-graduação na PUC de lá, e mesmo formado eu fui trabalhar como estagiário num escritório, para quê? Para aprender. Aprendi a prática, voltei para Maceió, já namorando o amor da minha vida, Fernanda Marinela, que está aqui. E aí comecei dando aula, porque eu tinha feito a pós na PUC. Mas a Fernanda já era advogada nessa época? Fernanda já era advogada. Eu fazia pós e ela estudava para concurso. Ela queria concurso? Ela queria concurso, exatamente. Essa história é interessante, você pergunta a ela, ela vai falar, isso é legal. E aí eu comecei a dar aula, ela também começou a dar aula, e advogada, a aula era uma fonte de uma certa estabilidade, mas que eu estava estudando ali para advogar. E aí comecei advogando. E aí eu comecei advogando, foi engraçado, eu advoguei de graça para um cliente, em direito administrativo, no caso dos policiais lá, e um amigo que era oficial da Polícia Militar disse, se você fizer esse trabalho de graça, eu arrumo um contrato para você. Eu digo, beleza, trabalhei de graça, ganhei, e consegui um contrato para as eleições da Associação dos Taxistas de União dos Palmares, interior de Alagoas. E aí foi um contratozinho de um salário mínimo para trabalhar nessas eleições. Na verdade, eles não tinham nada de taxistas, tá? Eles eram o pessoal que fazia transporte alternativo, União dos Palmares, Maceió. Aí, e o contrato era só para tu acompanhar as eleições? Para acompanhar essas eleições importantíssimas. E aí ganhamos as eleições, aí eu fui contratado pela Associação dos Taxistas de União dos Palmares. Eu lembro que foi uma das maiores alegrias da minha vida. Foi quando eu fui contratado por essa associação. Da associação eu fiz um trabalho interessante, chamou a atenção do prefeito, do então prefeito de União dos Palmares. O prefeito acabou me contratando para fazer o eleitoral dele.
Aí foi o contrato já fechado Já mesmo foi com um o prefeito. contrato também para as eleições, e aí Marinella já entrou comigo nesse contrato logo depois. O prefeito ganhou as eleições, eu virei procurador-geral do município, De São José dos Palmares. de União dos União dos Palmares. Palmares. E aí fiquei lá um tempo, e aí a advocacia foi desenvolvendo, larguei o cargo lá, o prefeito saiu, eu segui advogando, depois virei diretor do Diário Oficial do Estado de Alagoas. Foi que eu conheci um grande amigo chamado Fred Ferraz, que está até no meu livro, que criou a empresa chamada Courrier. Com 30 anos eu me tornei procurador-geral do município de Maceió, e aí a advocacia foi sempre consequência de muito trabalho, muita dedicação e muito estudo. E pelo que tu tá contando, reflete exatamente o que eu também falo no meu livro, né? Que você precisa sempre fazer um bom trabalho, independente do valor que você vai ganhar. Porque imagina, olha lá atrás, tu fechou um salário mínimo, que Sim. é pouco, né? Ainda para quem estava começando, um salário mínimo é pouco. Mas daquele salário mínimo tu fez um trabalho excelente, aí foi lá, conseguiu o contrato da associação, trabalho excelente, foi pro prefeito, foi... Enfim, isso aí é muito massa, cara. E o teu livro está disponível aonde para compra? Infelizmente, o meu livro já está esgotado, já tem alguns anos. Estou pensando em republicá-lo, mas é uma dúvida que eu tenho cruel. Se eu publico, esse livro foi publicado em 2014, esgotou em 2018. Eu não sei se... Eu ainda estou na grande dúvida que eu vou perguntar para você. Se você puder, entre em contato comigo pelo Instagram. Me fala, eu republico o livro com as pessoas que eu falei em 2014 ou encontro pessoas novas como esse aqui para contar a história dele? Olha aí, olha aí. Vamos botar essa enquete aqui até no Instagram também. Eu vou pegar o cortezinho e vou colocar no Instagram para nós. Vou fazer a enquete. Mas Paulão, então, você teve essa trajetória toda na advocacia, né? E a Fernanda, ela parou de estudar para concurso em algum momento ali? Não, esse é um caso interessantíssimo de trabalho em equipe, que ela depois vai complementar. Ela sempre quis concurso público, mas também sempre gostou de ganhar o dinheiro dela, de ser independente. E aí o que é que aconteceu? Ela se formou, fazia o Damásio, né? Acabou, passou um ano e meio estudando no Damásio de Jesus, que era um cursinho para concurso que existia na época. Era o maior da época. Era o maior da época, disparado. E aí o que é que aconteceu? Ela acabou e ela queria estudar para concurso, mas queria... Eu acho até que era melhor a Fernanda vir para cá também, Fernanda. Porque aí a gente conta a história junto logo, né? Porque aí se tiver alguma coisa que ela queira corrigir, ela já manda, né? Pode puxar a cadeira para cá. Vem, galera. Puxa a cadeira. Aí, Paulinho, tu pega só esse microfone e bota aqui em cima que dá pra captar vocês. Então tá bom. Tá ligado isso aqui, tá, Mário? Tá não? Peraí, esse negócio chique, acaba tem que... Vou. Pronto. Então, aí o que é que aconteceu? Ela queria estudar para concurso e ao mesmo tempo ganhar dinheiro. Eu disse, a forma de ganhar dinheiro estudando para concurso é dar aula. E aí ela começou a dar aula no cursinho preparatório em São José do Rio Preto, que é a terra dela. Começou com uma matéria, 2, 3, 4, 5 matérias. Na época era presencial, né, Fernanda? Na época era presencial. Bom, e aí, Alan, primeiro, obrigada pelo convite, né, por estar aqui. Vou interromper só um pouquinho para cumprimentar, né, a todos que nos acompanham, né. Então, como você disse, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento que vocês vão nos assistir, mas queria agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui. Agradecer também a minha nomeação, né, como coordenadora do Direito Administrativo do Expo Direito. É uma honra para mim. Espero que a gente consiga grandes nomes. Tem muitas novidades aí no Direito Administrativo que a gente precisa enfrentar, então acho que vai ser um grande encontro, e Brasília eu acho que é uma área muito fértil para essa discussão nessa seara, então acho que foi bem, o local é bem propício para o direito administrativo, então obrigada pela oportunidade, e aí interrompendo, né, essa história, aí, se você quiser continuar só para a gente... Aí ela queria ganhar dinheiro, começou a dar aula, começou a dar aula uma matéria, 2, 3, 4, 5 matérias, criou as apostilas, e... Aí nós nos casamos, ela foi para Maceió e começou a dar aula em Maceió. E aí as aulas cresceram muito. Ela rapidamente se tornou um grande nome, porque aí daí ela se tornou conhecida em Alagoas, Bahia, São Paulo, e daí para o Brasil todo, por causa do LFG. E aí ela virou professora profissional. O concurso ficou inviabilizado. E as apostilas viraram livro. E as apostilas viraram livro. E tudo graças ao sucesso prematuro, olha que legal isso, graças ao sucesso prematuro e não planejado, né, de um trabalho que seria
prévio para atingir o objetivo. Então, aquele meio para atingir o objetivo, que era dar aula, para passar no concurso, acabou se tornando o objetivo principal e hoje ela acabou virando Fernanda Marinella, que eu tenho certeza nunca teria alcançado na doutrina se tivesse feito concurso público, porque ia se dedicar lá à vara, ao trabalho, etc. Fernanda, e a gente vê muitos professores aí que realmente tem essa dificuldade, né, também de conseguir conciliar, né? Mas Fernanda, então você que presenciou como professora todas as fases que a gente teve aí no direito, né? Do cursinho presencial, do telepresencial, do curso online e hoje em dia das mentorias, né? Eu nem sei se você faz mentoria, mas... Eu iria até antes de existir cursinho, talvez, né? Acho que quando a gente fazia faculdade, sequer existia cursinho. A pessoa pegava ali de noite, estudava um pouquinho para poder fazer um concurso. Eu acho que eram poucos os estudantes que tinham condições de fazer um cursinho, né? Uhum. Na verdade, normalmente, porque os cursinhos ficavam nas grandes cidades, como São Paulo, por exemplo. Então, no interior de São Paulo, ou o estudante ia para a capital, ou ele não tinha chance, ele estudava sozinho. Uhum. Então, ele tinha, na verdade, o cursinho já era uma exceção naquela época, né? E esse, eu digo, presencial mesmo, né? Sim. Então, eram poucos, a gente tinha lá local no interior, por exemplo, da OAB para a OAB, mas não tinha para concurso forte que tivesse mesmo essa estrutura, né, de preparação. Então, a gente sai, né, do presencial para o telepresencial, né, que foi o primeiro modelo, que era o via satélite. Uma dúvida que eu sempre tenho, não sei se você vai saber responder, mas quem idealizou esse modelo foi o LFG? Eu acho que Luiz Flávio o Gomes. Foi modelo ele, né? telepresencial, sim. Como que, É qual que eu é tinha o era dúvida modelo, se tinha né? sido ele ou se tinha sido o Damásio. Não, foi ele. Foi ele. Ele levou... Tem essa história no meu livro. Tem que publicar esse livro de novo. Ele viajou para o Canadá, viu o modelo, trouxe... Ele era professor do Damásio na época. Trouxe o modelo, trouxe o professor Damásio. Olha que legal. Vamos fazer uma revolução. Aí o Damásio tinha um genro que chegou mais ou menos na mesma com uma proposta diferente. Não, vamos fazer uma faculdade. Aí o Damásio optou pela faculdade. Ah, entendi. Aí ele saiu e Aí ele fundou pegou o o LFG. projeto, saiu do Damásio. E assim, esse modelo telepresencial ele é muito diferente do online de hoje, né? Porque o telepresencial, ele na verdade, ele tem pontos de transmissão, né? Então, o aluno tinha que sair da sua casa e ir para uma escola. Uhum. Ele não podia assistir em casa, no computador de casa, né? O modelo Nem a hora que ele quisesse. Nem a hora que ele quisesse, porque não tinha retransmissão. Era aquela aula ao vivo, e a gente dava aula ao vivo. Então, era 10, 9 e 8, entrava e acabou. Não tinha onde reassistir, né? Mas aí isso daí foi muito bom para os professores que estavam ali na época, né? Que a gente vê praticamente todos os professores que davam aula no LFG naquela época e depois no Damásio também, todos viraram grandes ícones do direito, cara. Sim. Porque a gente tinha uma oportunidade única. Enquanto você dava aula num cursinho presencial para 100 pessoas, eu dava aula, por exemplo, uma aula no curso principal que a gente tinha lá, no horário da manhã, para 5.000 alunos. Então, a gente tinha 5.000 alunos de manhã, 5.000 alunos à noite. Então, olha o tamanho disso. É hoje um pouco escalado que a gente tem na internet, né? Naquela época. Então, eu comecei a dar aula em 2002, então, assim, de lá para cá, nesse modelo, né, telepresencial. 20 e poucos anos. Então, assim, mudou bastante. E ainda sem redes sociais, né? Não, sem redes sociais. Ainda não tinha. Depois que a grande peneira vinha antes, né? Você, para chegar lá, né? Porque tinha professor que, por exemplo, tinha grandes nomes do direito, que eu lembro que o Luiz Flávio contratava, às vezes, fazia esse teste. Era muito engraçado. Chamava grandes ícones, eu não vou citar nomes por questão de ética. O cara era o fodão na área. Quando chegava 10, 9, 8, 3, 2, 1, ligou a câmera, ele olhava assim para a câmera e... A gente teve casos na época, quando a gente iniciou, eu era a única mulher naquela época, né? A gente não tinha nenhuma outra professora, mas a gente teve casos de professores que travaram, simplesmente não conseguiram dar aula. Entra ao vivo, 5.000 alunos assistindo e, puf, o cara não conseguiu dar aula. Na hora do intervalo, tem que entrar alguém para substituir. É porque Então, não era uma sala que tinha alguns alunos e a câmera, não. Era só você e a câmera. Não, até tinha Não, tinha. Esse primeiro modelo tinha. O primeiro modelo era uma sala de aula com câmeras. No primeiro modelo, a gente chegou até 200 alunos no presencial dentro da sala, com a transmissão para os 5.000 fora dela.
Mas Era quase como depois um programa de a gente auditório. começou a tirar, aí o LFG começou a tirar os alunos e ficar só estúdio, só estúdio, só estúdio, só estúdio. Então, no final, quando o sistema foi substituído, né, pelo online, a gente já estava sem alunos no estúdio. Era só você e as câmeras mesmo. Mas ainda assim com transmissão ao vivo, né, durante muitos anos. É Só porque- a câmera e você e ao vivo. É porque pode parecer muito natural para você que está nos assistindo agora uma câmera. Uhum. Porque hoje em dia todo mundo tem o celular, tem uma câmera, o cara vira, tira uma selfie. Na o época tempo o todo. celular era Você aquele nas nasce- perninhas, né? Você nasce com a câmera na sua mão, praticamente. As Acho que crianças muita hoje gente- já nascem gravando, né? A pessoa, desde que se entende por gente, tá ali com a câmera na mão. Mas pra galera de uma geração passada, imagine que esse pessoal que travava em 2001 tinha o quê? 30 anos, 40 E anos. vamos entender, A galera de 60, 70. naquela época fazer vídeo era só ter uma filmadora, né? Se você não tivesse uma filmadora daquelas que se carregava aqui nas costas, Era. assim, não tinha como fazer vídeo, não existia essa Então, possibilidade. era uma coisa Então, rara, assim, né? Até a foto mesmo tinha que ter uma câmera de fotográfica, E né? o filme E o que filme. você revelava, quer dizer, você não sabia quantas fotos você ia aproveitar ou não, né? Você comprava um filme de 36, nossa, isso denuncia um pouco a nossa idade. Um filme de 36, você fazia uma viagem, voltava com o filme. Se por acaso algum dia você abriu a máquina sem querer, pronto, queimou o filme da viagem toda, você não sabia, né? Então, assim, é dessa época. Então ninguém são as tinha pessoas dessa natural, época, né? ninguém tinha intimidade com a câmera, né? E Era uma depois- coisa que muita gente. E aí ele, o critério era bem rigoroso, então, né? Eu imagino, né? O cara chegou lá, não deu no couro. E a gente era avaliado mesmo pelos alunos, né? A gente tinha avaliação mensal pelos alunos, então era submetido assim a vários critérios de avaliação. E uma questão interessante é que para os professores era novo, mas para os alunos também. Até aquele momento a gente assistia pela TV a novela, a gente não assistia pela TV aula. Né? Então, assim, o telão com o professor dando aula era novo para os alunos. Eles tinham muita resistência. Para você ter uma ideia, em Salvador a gente tinha, em São Paulo também, a gente tinha sala que tinha só telão e tinha sala que tinha alunos e o professor dando aula ao vivo. É porque não cabia todo mundo no estúdio, então uma parte assistia na sala do lado com o telão. No primeiro momento, eles assistiam na sala ao vivo e não aceitavam o telão. Depois passou o momento em que todo mundo preferia o telão. A gente estava dando ao vivo aqui, eles iam para a sala do lado. E já assistiam no telão. Então, era costume mesmo. Assim, as pessoas não tinham o hábito de assistir a aula por telão. Então, era um desafio. Entra, assiste. A gente fazia... A propaganda era essa na época, né? Entra, assista uma aula. Se você não gostar, você tem todo o seu dinheiro de volta naquela época. Porque as pessoas realmente não tinham o hábito de assistir a aula pelo telão. Então, foi bem desafiador naquele momento. E a gente foi mudando, né? A geração... Foi uma quebra de paradigma. as gerações... Hoje em dia todo mundo faz tudo por tela. Mas foi demais aquilo ali, cara. E aí, cara, depois veio a outra leva, né? Que depois que o LFG estabeleceu realmente esse formato, depois o Damásio também implementou, né? Veio marcado. E aí eles fizeram um negócio de franquia, né? E fazer a franquia, e o franqueado ganhava muito dinheiro. Eu lembro, O nosso modelo desde o começo foi franquia lá. Já era franquia, né? Era franquia. Mas não tinha as transmissões, né? Tinha transmissão. Ah, não, perdão. Pra franquia. Perdão, é porque o LFG saiu do Damásio e já montou com a transmissão, né? Com a transmissão. Entendi. O modelo, a gente chegou a ter 500 franqueados. Era muito franqueado. A gente tinha em todo o interior do Brasil todo o interior. Então, assim, a gente chamava de democratização do ensino. E realmente era. A pessoa do interior, que eu disse lá no começo da nossa conversa, que tinha que mudar para a capital para fazer um bom cursinho. Para poder estudar contigo, por exemplo, né? Com o Pablo Stoso, com o Fred Dier. Com o sistema você assistia onde você tivesse. O interior dos nossos estados todos tinha transmissão. Então era muito foi revolucionário porque, assim, democratizou de verdade, né? Deu chance para todo mundo. E nivelou. Nivelou, porque até então, veja, para você poder fazer o curso do Damásio, vamos dizer que é a supressão, você tinha que ter dinheiro e você tinha que ter disponibilidade, uma família e disponibilidade sua, pessoal, e uma família que te apoiasse. Né? Então, por exemplo, eu tenho dinheiro, mas eu tenho uma namorada que está grávida. Eu não posso ir. Eu tenho dinheiro, mas já sou casado, tenho um emprego. Não posso ir. Entendeu? Eu tenho que ter dinheiro, tenho que ter vontade. Eu tenho dinheiro, meus pais têm dinheiro, mas vou nada morar em São Paulo, aquilo é perigoso. Morar sozinha, não vou. Então, assim, era muito limitador. Né? E com o tempo, e hoje aí mais ainda, né? Todo mundo assiste do jeito que quiser, com o tempo foi uma revolução, porque passou a jogar o conhecimento, né? E difundir o conhecimento para todo o Brasil. E aí foi um baque grande para os franqueados, né?
quando o Renato Saraiva entra no mercado Com e a aí internet. inaugura o online, né? Foi. Porque pelo pouco que eu acompanhei, né? Foi uma pequena transição de que eu lembro que tinha um negócio de roubar o sinal, né? Que alguém conseguia interceptar o sinal da transmissão do LFG, do Damásio, gravavam as aulas e vendiam online, né? Vendia Vendia CD. CD no começo, Era viu? CD, era no CD, começo, CD. Na feirinha Nós estamos dos velhos. importados de Brasília tinha Não, CD. tanto que a gente chegava, alguém. Era muito engraçado, o pessoal sempre pedia para tirar foto, para assistir Aham. estrela de cinema, né? Ô, professor Marinela, tudo bem? Eu tenho todos os CDs da sua aula. Que CD? Que CD? Onde vai ter um CD? Aí você descobria, né? CD-ROM, Porque, né, na galera? verdade, CD-ROM. a pirataria já existia assim naquela época, né? E o que é interessante a gente observar, Alan, é como a tecnologia ela mudou muito rápido, né? Nós estamos falando de 2001, nós estamos em 2026 e olha o quanto hoje isso já não tem o menor sentido. O quanto todo esse modelo que nós estamos aqui falando, né? E esse modelo, ele perdurou até 2019, talvez, entendeu? Então, assim, eu falo de 10 anos para cá essa revolução. Então, assim, é muito revolucionário. A tecnologia está mudando muito a nossa vida e no direito não é diferente. Não é só na forma de estudar, mas é também na forma de trabalhar, né? Se a gente olhar para o direito hoje, você vê uma outra realidade, né? Um outro Totalmente, modelo de atuação. Então, assim, os nossos profissionais, eles precisam ter isso em mente, né? O direito administrativo, por exemplo, teve mudanças gigantescas e a tecnologia ainda vai entrar. Porque no direito administrativo, a administração ainda investe pouco em tecnologia. Então, a hora que começar a ter grandes investimentos mesmo, é que vai mudar. Então, assim, a gente percebe dessa nossa conversa o quanto nós precisamos estar ligados a essas mudanças de tecnologia, quanto elas mudam a aplicação do direito na nossa vida, né? Então, acho que isso é muito interessante da gente perceber. E para vocês que estão nos assistindo agora, eu percebo que assim, já mudou muito da nossa época para cá, e daqui a 10 anos já vai estar completamente diferente de novo. E o que eu tenho percebido também, Paulo, é que as mudanças, elas estão cada vez, é como se estivesse crescendo em progressão geométrica, né? Isso. Que é tipo assim, ó, demorou muito tempo só no presencial, aí depois entrou o telepresencial. E aí demorou, o que vocês falaram, 10 anos, né? 10, 12 anos ali. Isso. E aí foi pro online. E aí do online, que era online e ao vivo, né? Era online e ao vivo. Então o cara tinha que parar naquela hora para assistir, Exatamente. de qualquer forma. Poderia ser em casa, mas tinha que ser naquela hora. E aí, os franqueados do LFG, que tinham gastado uma grana na franquia, investido e tal, o LFG tentou ainda segurar o telepresencial, né? Sim. Tentou ainda segurar, mas chegou um momento que, poxa, tá todo mundo vendendo só online. E eu não vou vender só online. Na verdade, eu acho que eles não modernizaram o negócio, sabe? Eu acho que foi uma falha assim de visão de mercado. Mas aí entra outras questões empresariais. Mas um ponto que é interessante da gente observar é que você diz assim: a gente assistia online ao vivo. O cara parava para dar aula naquele momento. É interessante observar que hoje o mercado não quer mais ao vivo. O mercado não quer assistir ao vivo. Nós fizemos no ano passado um projeto que era o Temas Fundamentais de Direito, eu, o Rogério e alguns amigos, e a gente percebeu que os alunos, a gente dava aula ao vivo num dia, ele assistia a reprise no outro. A aula que fica gravada na plataforma, ele assistia a gravada. Por quê? A gente descobriu depois, porque na gravada ele assiste vezes 2. Então, veja a velocidade das coisas, entendeu? Então, e olha que o meu maior problema quando eu iniciei as aulas, Alan, era falar rápido demais. Esse era o meu maior desafio, porque eu sempre falei muito rápido. Então, os alunos reclamavam lá no início, quando eu comecei no LFG, porque tu falava... minha reclamação, quando aparecia, era, ela fala rápido demais, a gente não consegue anotar. Porque não tinha tablet, gravador, essas coisas não existiam, era na munheca mesmo, né? E aí, então, a reclamação era essa. Hoje, a situação é, o aluno não tem paciência de escutar a aula ao vivo, porque ele tem que acelerar. Então, olha como a nossa sociedade mudou. É uma mudança cultural muito grande. Os jovens hoje não têm paciência. Outra coisa, a gente fazia aula de 3 horas. 3 horas. Era 1h30 diretona, 1h30 diretona. Hoje você não vende isso nunca. 30, o sujeito não consegue assistir. 20 minutos. 20, a gente já está em 20. Já está em 20, né? Em 20 minutos. Então, assim, quando não é pílula de 10. Quer dizer, assim, mudou muito a forma de aprendizado, entendeu? Então, as pessoas não têm mais
Jovens não têm tolerância mais para aquela aula. Imagina, insuportável para A eles. cultura da dopamina, né? Você vê a coisa Entendeu? rápida Então, e passa assim, rápido. é isso, o mercado mudou muito. Fernanda, uma outra dúvida também que eu tenho é como naquela época ali que estourou mesmo o LFG e aí formou esse esquadrão de grandes professores, né? E na época, Fernando, como não tinha rede social, você não tinha como mensurar, porque hoje a gente sabe, né? A gente olha Rapidinho, aqui, né? Cancela eu rapidinho. olho aqui a rede social aqui do Paulo, tem quantos seguidores? Ah, então ele é relevante, né? Então tem isso. Mas na época, não. Na época, não. Você, apesar de saber que estava aula para 5 mil pessoas, mas eu acho que, aí é a minha pergunta, tu tinha noção ali da repercussão das tuas aulas, assim, real ou... Eu digo que a gente tinha 4 feedbacks, assim, nada objetivos, mas o primeiro feedback deles era a interação durante a aula, porque a gente recebia durante a aula perguntas, dúvidas, elogios, então isso era uma interação, você tinha algum tipo de feedback. Mas, assim, eu diria que de 5 mil alunos, a gente recebia 20. Isso era muito pouco, para do número de alunos que a gente tinha, né? Lembrando, o feedback na época era a última meia hora de aula que mandavam via fax. Fax, não, era fax. O cara escrevia a pergunta, ou elogio, Isso. ou a reclamação, e a franquia mandava via fax. E a gente recebia no final da aula o fax e ia respondendo ao vivo, né? Então, esse era um mecanismo. Um outro mecanismo que a gente tinha era as palestras, porque isso já começou a aparecer na nossa vida. Então, a gente era muito convidado, palestra aqui, palestra nos próprios franqueados, nas próprias cidades das franquias. Então, a gente circulava bastante naquela época. Uma outra questão foi a venda de livros, porque aí a gente começa a produzir os livros e começa a vender. Então, isso é um feedback de que você está sendo reconhecido e está sendo comprado seu livro. Então, a venda dos livros foi um marco importante. E a outra era andar na rua, né? E a versão o Paulo falou, né? Onde a gente Tem o tivesse, teu a gente CD. encontrava porque eu comprei seu livro, porque eu assisti sua aula, porque eu fiz sua aula, e era engraçado que alguém passava assim, eu me lembro assim de uma cena, eu estava um dia num evento, alguém passou assim, eu não sabia quem era, né? Eu fui simpática, mas não sabia do que se tratava, né? E aí, depois, quando acabou o evento, aí a pessoa disse, nossa, você parece tão íntima da minha vida, mas eu sei que você não sabe quem sou eu. Eu lhe cumprimentei sem querer e sem pensar. Mas era isso, as pessoas, a gente não sabia quem era, né? Porque estavam do outro lado da câmera, então a gente não tinha a menor ideia. Então a gente não tinha a interação que a rede social nos dá hoje, né? Era outra forma, era muito mais fria. Por isso que o aluno dentro da sala era importante para a gente naquele momento. Porque a gente mensurava ele escrevendo, deu tempo de anotar, ele fez cara de espanto, você sabia que lá fora tinha um monte de gente que não tinha entendido, então você aproveitava aquele termômetro, né? Era um termômetro que a gente usava. Aí, conforme a gente foi amadurecendo, foram tirando os alunos e a gente acabou ficando um pouco sem termômetro. Isso foi... É chato. Todo professor mudando, fala né? que acha mais chato dar uma aula só para a câmera, Eu né? nunca quis seguir muito dando aula nesse ritmo, porque eu achava uma profissão muito solitária. E é mesmo, assim. E quando chegou o ápice mesmo, né? Porque hoje os grandes cursos online, eu acredito que acabaram também. Sim. Os que não acabaram ainda estão perto de acabar. Pelo seguinte, cara, os próprios professores hoje têm mecanismos que antes eram inacessíveis, né? Antigamente, por exemplo, eu não passava nem pela minha cabeça fazer uma transmissão ao vivo de um evento meu. Não passava nem pela minha cabeça. Hoje em dia, se eu quiser transmitir ao vivo, eu pego meu celular e ligo aqui e estou transmitindo. E hoje, por exemplo, a editora já tem uma plataforma para você colocar o seu curso lá. Você não precisa de ninguém. Hoje, nem assim, você precisa de um Hotmart da vida, não, nem isso. Então, onde eu publico o meu livro, já tem a plataforma que eu já entrego as minhas aulas, já gravo, já fica lá, já vende lá. Então, é muito prático. Hoje, você não precisa ter esse Na época era um mercado completamente diferente. Você tem uma ideia, na época do LFG, que já foi uma revolução, o LFG, ele tinha que pagar o upload, que era caríssimo, então ele tinha uma antena que mandava o sinal para um satélite lá no espaço, e a gente, franqueado, pagava por canal o download, ou seja, a recepção do sinal. A gente tinha uma parabólica que recebia aquele sinal, e por cada decodificador que a gente tinha, você tem um decodificador aí da sua internet, etc., por cada decodificador que ficava numa sala, a gente pagava um valor. Caraca. Tu chegou a ser franqueado, então? Cheguei. Tive 7 franquias de LFG. Virou tudo pó. E Paulo, outra questão. Então, vamos lá. Voltando aqui um pouco. A Fernanda queria estudar para concurso, o sonho dela era ser concursada. Começou a dar aula, as aulas deram mais certo do que um concurso daria. Virou professora profissional. Até aí, show.
Como é que ela chegou à OAB? Daí já é uma longa história, né? Vou lhe contar. Na verdade, eu dando aula, eu viajava muito. Os estúdios normalmente ficavam em Salvador ou em São Paulo. Então, eu morava em Maceió, e a gente morava em Maceió, então a gente tinha essa vida muito louca de viajar. Uhum. E aí a gente conseguiu, então, em 2011, montar um estúdio em Maceió. Quando nasceu nosso segundo filho. Quando nasceu meu segundo filho, a gente fez uma negociação e eu consegui, então, parar de viajar, porque eu não conseguia mais viajar com 2 crianças, então eles montaram o estúdio em Maceió. Uhum. Isso viabilizou que eu tivesse mais em Maceió, tivesse essa vivência na cidade e tal. E aí foi quando... Porque muita gente, por exemplo, nem sabia que ela morava em Maceió. porque eu só ficava no Porque final de semana, normalmente todos os praticamente. professores eram de São Paulo, e ela realmente é paulista, né? Exatamente. E eu passava em Maceió só no final de semana, porque na segunda já viajava, passava meia semana em São Paulo, meia semana em Salvador e voltava para Maceió no final de semana. Uhum. Então, realmente assim, aí foi quando eu conseguia ter um pouco mais de presença em Maceió. E aí recebi o convite, primeiro para conselheira federal suplente. Eu fui conselheira federal suplente na primeira eleição que eu participei. Naquela época eu convidada para presidir a Comissão Nacional da Mulher Advogada. Aí foi quando eu comecei o trabalho na pauta feminina, defesa dos direitos da mulher, então atuando na Comissão Nacional. Exame de ordem. Aí depois participei também da Comissão de Exame de Ordem. Quer ver? Se você hoje já passou no exame de ordem graças à repescagem, entendeu? Foi um projeto meu. Foi a você que repescagem, colocou esse projeto lá. Foi um projeto meu, foi um processo que eu propus lá no Conselho Federal como Parabéns, Conselho Federal. parabéns, porque isso aí é muito justo, cara. Isso é muito justo. Porque Cota na OAB, antes da paridade, hoje é paridade. O primeiro passo foi a cota de 30%. A cota também foi um trabalho da Comissão Nacional da Mulher, que a gente fez, né? No primeiro momento, quando eu fui conselheira federal, a gente tinha 81 conselheiros federais e eram 4 mulheres só. Então, assim, a presença feminina era mínima. Em termos de cargos de direção, a gente só tinha 17% de mulheres. Então, em todo o sistema OAB. Então, foi um 27 trabalho estados, nos 27 estados. E federal também. Então, foi um trabalho de conscientização, a gente foi transformando. E o primeiro projeto foi 30% de mulheres nas chapas da OAB, né? Que foi o projeto de cotas que nasceu lá em 2015, 2014, né? Sim. E aí a gente conseguiu esse avanço para as mulheres e depois fui candidata à presidência da OAB lá em Alagoas. A gente realizou em 2015 a primeira Conferência Nacional da Mulher Advogada, que agora é obrigatória, que é realizada a cada triênio, né, na OAB. E aí a gente conseguiu. Então, ganhei a eleição, fui presidente da OAB Alagoas, primeira mulher a presidir a OAB Alagoas. E na história do sistema OAB eu fui a 10ª, em 90 anos de história. A gente teve 90 anos de história, são 710 mandatos em todo o sistema. Deles, 10 mulheres. Eu fui a 10ª mulher da lista. 710 para 10, né, cara? Eu fui o primeiro dama. Não, então... As 9 mulheres então, anteriores não eram casadas, não tinham primeiro damo, entendeu? Essa era a questão. Mas assim, Fernanda, tu, nessa época também, dos 27 presidentes, tu era a única mulher? Única mulher. Caraca, meu irmão. E eu era o único primeiro damo. A gente tinha uma brincadeira, na verdade, quando eu ganhei a eleição... Primeiro dama é ótimo. Já existia grupo de WhatsApp, né? E o grupo do WhatsApp era dos presidentes e das esposas. Então, eram 2 grupos. O grupo dos presidentes... Chamava assim, presidentes OAB e esposas OAB. Primeiras damas. Esposas. Não era primeiras. Não, diga assim, mas era das primeiras damas. Aí o primeiro dilema foi, né? Como que nós vamos fazer? Paulo Nicolas agora vai ter que entrar no grupo das esposas? Ele não vai se sentir confortável, vai entrar no grupo das esposas, né? Como é que nós vamos fazer isso? Que era de fora, dizia o cara alagoano, nordestino, deve ser aquele cara, entendeu? Como que nós vamos colocar no bravo, grupo das esposas, né? bravo. Aí então resolveram mudar, então a primeira discussão foi, vamos mudar o nome do grupo para cônjuges. Aí virou o grupo dos cônjuges, presidentes e cônjuges, né? Aí pronto. Pra ver como é arraizado, né, cara? O grupo das esposas. Aí, que era só um. Aí disseram, não, vamos botar a Marinela lá. Os presidentes, não, ela vai ficar nos 2 grupos? Não, foi assim. Aí a gente realizou, a OAB tem o colégio de presidentes, né? Então a cada semestre tem um colégio de presidentes. E no primeiro semestre o colégio de presidentes foi em Alagoas. Então eu realizei o primeiro colégio de presidentes da gestão. E aí, nesse colégio de presidentes, o que acontece? Os presidentes vão com as esposas e, normalmente, os presidentes ficam trabalhando e as esposas ficam passeando, vão fazer outras atividades na cidade. Shopping, né? Artesanato, atividades culturais. Praia, sei lá. Aí elas se organizam lá no grupo, né? Isso. Aí, o que aconteceu, né?
Bom, primeiro evento em Alagoas. E agora? A gente começou a organizar o evento e Paulo Nicolas não estava no grupo das esposas, porque até então era o grupo das esposas. Aí o Paulo não tiveram coragem de colocar ele. Era cônjuge, mudaram para cônjuge, mas não tiveram coragem de colocar ele. Aí nisso me liga a esposa de um presidente e diz assim: Fernando, olha, é o seguinte, nós estamos com uma dificuldade, vai ter um evento em Maceió, e no evento em Maceió não tem ninguém de Alagoas no grupo das esposas. E aí a gente está sem saber como é que vai ser o evento, o que a gente vai ter que fazer, como é que vai ser. Aí a gente está em dúvida, o que a gente faz? Então a gente pensou, isso as esposas dos presidentes, a gente pensou em ele colocar no grupo. Então você vai ficar nos dois grupos, o de presidentes e o de cônjuges. Tá bom, vocês sabem, fazem como quiser. Aí fizeram isso e me botaram então nesse grupo, né? E aí os presidentes descobriram. Aí, não, sacanagem. Isso é uma traição, na verdade, ela é uma espiã, tá nos dois grupos. Aí, mas assim foi o primeiro evento, né? E aí quando chegou em Maceió, né, eu disse para Paulo Nicolas o seguinte, ó, elas vão ter que fazer passeio no artesanato, pra praia. Essa parte foi engraçada. Preciso ter uma conversa séria com você. Ixi, foi o que eu fiz, né? Ixi, Acabou ei, mas quando a traz mulher mais uma disse, água aí pra Fernando. Eu quero ter uma conversa séria com Tá você. aí a dela. Aí eu digo, o que foi que eu fiz? Aí ela disse, não, a situação é a seguinte, tem um grupo dos presidentes e tal, e explicou a situação, né? Tem nas primeiras damas e ninguém sabe como é que resolve isso. Eu digo, mas ninguém sabe como. Não, porque ninguém sabe quem coloca como primeira dama e tal. Eu digo, uai, quem é a primeira dama de Alagoas? Você. Então pronto, mas vamos só eu. Vamos embora. Não, mas tem que fazer isso, tem que passear com as primeiras damas. Então pronto, eu vou passear com todo mundo. Ela, sério, deixa comigo. Pronto. Aí te botaram no grupo. Aí me botaram no grupo. Aí me tiraram do grupo, botaram no grupo, e aí ele foi pro artesanato, né? Pro artesanato, pra praia, tudo. Aprendi sobre os bordados, renda, macramê, fibra de coco, as praias. Saía aí, eu arrumo de mulher pra todo canto. Vamos pra praia, bora. Aí chegava eu, aquela arrumo de mulher. Pronto, amigas, deite aí, fica à vontade. Agora vamos no artesanato. Vamos lá, eu arrumo de mulher no artesanato. Aí discutia, a gente olhava como era a peça, o bordado, eu dando, ó, isso aqui é a fibra de coco, não sei o que, isso aqui é a renda, assim, isso aqui é o macramê. Virou guia. E aí virei guia, tudo. Entendeu? Chegou de noite no jantar que tinha, entendeu? Só dava eu. Aí resolveu a crise, né? Aí resolveu a crise, porque as mulheres, a gente fez um grupo, que somos amigas até hoje. Amigas. E eu me refiro a todas no feminino, tá? Digo, amigas, para onde nós todas vamos. Muito legal, sou amigo de todas elas. É um grupo que se formou e se mantém até hoje, gente. Somos amigas até hoje. Mas aí, o mandato da OAB são 3 anos, né? 3 anos. Aí tu foi reconduzida? Não, eu não fui candidata à reeleição. Nosso grupo tinha um compromisso de não reeleição. Ah. Então todo mundo só ficava 3 anos. E aí eu voltei para o Conselho Federal. Aí fui conselheira federal por Alagoas e depois fui conselheira do CNMP, indicada pela OAB. Uhum. Então fui também exercer o mandato no CNMP. E aí foi minha caminhada na OAB, né? Dei minha contribuição e aí agora vamos aprender outros caminhos. E o que foi que motivou vocês a irem para Brasília? Foi justamente esses cargos? Foi por causa do CNMP, na verdade. Porque a gente já ia muito a Brasília pela advocacia. Uhum. Então a gente sempre já há alguns anos atuava em Brasília. Como a gente faz direito administrativo, direito administrativo a gente tem Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Tribunal de Contas da União e, de uma forma geral, as agências reguladoras, todas em Brasília. Todas estão lá em Brasília. Então, o exercício da advocacia fica muito focado em Brasília. Então, a gente já ia muito, a gente se revezava, né? Cada hora... E a nossa advocacia sempre teve um projeto nacional, né? A gente, por causa das aulas do LFG, etc e tal, nós temos clientes no Brasil todo, em Alagoas é apenas uma parte. Então, nós viajávamos muito. Toda semana ou ia Fernando ou ia eu para Brasília e nossos filhos eram pequenos. E aí, quando veio o CNMP, eu disse, ó, ao invés de ficar em Maceió indo para Brasília, aí nós decidimos, vamos ficar em Brasília indo para Maceió. E que é o que a gente faz até hoje, na verdade, a gente está em Brasília, indo para Maceió, mesmo depois do mandato, na verdade, do CNMP. Mas muito por conta da advocacia. Né? Mas hoje o escritório principal de vocês é em Brasília já. Brasília. É Brasília. A gente tem escritório ainda em Alagoas, mas o principal está em Brasília. Mas o foco do escritório de vocês é só administrativo mesmo ou tem outras vertentes? Na verdade, a formação dele é tributário, tá, Alan? Na verdade, a formação dele inicial é direito tributário. Depois é que acabou fazendo empresarial e... Eu costumo dizer, meu filho... Isso é interessante. Meu filho sempre me perguntou assim, quando ele era pequeno, né? Papai, o que é que você faz? Papai é advogado.
o que o advogado faz? O advogado resolve o problema, meu filho. Então, assim, o foco no escritório é muito, eu diria, administrativo, mas é muito em solução de problemas. Uhum. Solução de conflito, solução consensual, a gente constrói muito isso. Nosso último caminho é uma judicialização. A gente faz de tudo para não ter uma judicialização. Então, a gente tenta todos os caminhos administrativos, a gente tenta toda a conciliação, tudo, para em última instância a gente então, precisar assim, judicializar. o direito administrativo nos levou a aprender muito isso, porque tem muito processo administrativo, que a gente não sabe disso, tem muito processo administrativo que você começa, passa e termina sem entrar na porta do judiciário, entendeu? Então a gente pegou muito. Inclusive tem processo administrativo dentro do judiciário, né? Exatamente, sim, muito. CNJ, né, é o que a gente faz muito. Então, assim, a gente ganhou muita expertise nisso e acabou sendo desenvolvendo, começou a pessoa, para falar bonitinho aqui, com imaginação fértil. Então, eu sou, com a Fernanda costuma dizer que eu sou do mal, entendeu? Do mal, assim, no bom sentido. Mente do mal no bom sentido. Por quê? Porque a gente procura soluções inusitadas, entendeu? Para os problemas do dia a dia. Então, assim, chega um problema e a gente procura sempre, ela é advogada do diabo, entendeu? Inventou loucura, ela me chama de doido, a gente fica quebrando pau uns 2 dias. Até a gente achar entendeu? Até a gente achar um caminho. É igual eu e o tio Mauro, só que o tio Mauro é o advogado do diabo e eu sou o doido. Entendi. Pois é, então essa é a parceria aí. Cara, quando eu cheguei com a ideia da Expo Direito, eu tava sentado bem aqui nessa mesa, tinha uma cadeirazinha ali, o tio Mauro sentado aqui onde eu tô, né? Aí eu disse, cara, o que é que a gente vai fazer com esse tanto de palestrante? A gente tem um monte de palestrante no Congresso Brasileiro de Direito Penal, né? O que a gente vai fazer com esse monte de palestrante? Aí eu disse, bicho, e um monte de gente de outras áreas querendo dar a palestra lá também. Tipo assim, imagina, a Fernanda é de administrativo, né? E ela chegava para mim, não foi o caso dela, mas ela chegava para mim, eu quero participar desse congresso penal aí, eu falo de direito administrativo e as consequências penais. E quando eu fui ver, tinha quase 30% dos palestrantes de um congresso de penal era de outras áreas. Mas, cara, o que é que a gente faz? Aí comecei a desenhar. Aí o tio Mauro olhou assim para mim, tu tá doido. Tu é doido, não tem como isso dar certo, não, tá aí. É mais ou menos isso. Então, assim, a gente hoje trabalha muito, eu diria que é quase 50-50, em resolver problemas, e aí a gente tem uma parte empresarial, tem uma parte de assessoria a infoprodutores. E tu continua dando aulas, né, também? Continuo, não muito. Bem menos do que eu já dei, né? Mas hoje tu tá vinculado em algum curso ainda? Eu tenho um curso, né, próprio lá na plataforma do livro, mas tenho algumas aulas em alguns cursos espaços. Então, dou algumas aulas no G7, dou algumas aulas no RSC. Então, estou assim, mas eu não quero mais exclusividade, eu não quero mais contratos que me prendam, assim, eu já tive isso, eu não quero mais. Então, nosso foco hoje tem sido muito advocacia e advocacia estratégica. Então, assim, é o direito administrativo, empresas e infoprodutores. E as empresas de infoprodutores, a gente está muito, muito focado nessa área. Vocês prestam assessoria jurídica para infoprodutores, é isso? Exatamente. Entendi. Exatamente. Agora mudando um pouquinho de assunto, trazendo agora um pouquinho para a Expo, que é o que eu te perguntei lá no início. O que é que tu tá aprontando para a Expo, Paulo? Cara, vai ser muito legal, vai ser diferente. Bom, vou aprontar, a palavra de ordem vai ser interatividade. Vocês não vão ver o evento chato, vocês não vão ver palestra chata, é proibido, tá? Palestra chata, não vai ser aquele evento que você vai ficar com a bunda sentada na cadeira ouvindo. Não. Vai ser uma coisa diferente. Vão ter várias surpresas, várias coisas inusitadas, e vai ser mais ou menos como eu te falei, o povo vai lá e diz, esse cara é louco, velho. E a dos loucos é que eu gosto. E nesse sentido, Paulo, é importante, inclusive, tu como coordenador do Congresso de Marketing, imprimir esse conceito da interatividade também na curadoria do Congresso do Marketing, né? Sim, porque não é só, cara, as pessoas acham às vezes que fazer um congresso é só chamar meia dúzia de palestrantes e botar eles no palco para falar. E não é, bicho. Eu já fiz congresso de todo tipo, de toda área que tu imaginar. Quando o congresso ele tem uma curadoria realmente organizada, você pegar, vamos falar qual é o tema principal aqui que a gente vai falar. Isso. Quem são as pessoas principais? A gente começa a fazer isso e brifa todos os palestrantes para todo mundo falar na mesma língua. Sim, tem um viés, né? Exatamente. E aí nesse sentido, cara, a avaliação da Expo Direito esse ano foi 97% avaliou com nota máxima.
Olha que legal. 97%. Tinha 7.000 pessoas, 7.500 pessoas. É. E aí é uma responsabilidade muito grande também, né? Você levar um evento desse tamanho para Brasília, lá é o epicentro do poder, né? Mas a gente está firme e forte aí para Mas também é o centro do país, passagens aéreas mais não tão caras baratas. para alguns locais, né? Porque hoje você tem 7.000 pessoas no Ceará, custa X. 7.000 pessoas em Brasília tem outro valor, né? Verdade. Apesar do expertise, né, tá aqui, talvez eu acho que o centro Mas cara, eu acho que, deslocamento, acho que tem tudo a eu tenho ver. certeza que vocês vão amassar, entendeu? Vocês Eu tô vão... praticamente me mudando para lá, bicho. Mas essa é a ideia, porque assim, eu sei que você é um cara intenso, você e tio Mauro, eu também chamo tio Mauro, tá? Você e tio Mauro são caras intensos e que gostam da coisa bem feita, mesmo que isso implique num prejuízo não só financeiro, como também pessoal. Uhum. Então, assim, eu posso afirmar para quem está nos assistindo que vai ser um evento muito foda. E a gente tá com uma equipe muito boa também, A né, equipe cara? é boa, a organização é boa e vocês se dedicam, vocês fazem aquilo que vocês gostam, de verdade. Então, isso é mais importante, eu digo isso muito na minha palestra. Quando você faz o que você gosta, não tem como dar errado. Você contar que agora você vai estar... O Ceará é muito legal, e Brasília tende a ser mais legal ainda. Por quê? Porque a galera já sabe o que aconteceu no Ceará, né? E Brasília não é necessariamente longe de canto nenhum, né? Você tem voo direto das principais cidades do Brasil. Das 27 capitais, das 26 capitais e das principais cidades você tem voo direto. Eu tava vendo essa semana eu tava vendo uma cotação de passagem. As passagens que a gente pagava lá do pessoal que vinha do Rio de Janeiro, São Paulo, a gente pagava R$2.000, R$1.500, R$3.000. Uma passagem de São Paulo para Brasília em voo direto dá R$500, R$400. Não, se você comprar com antecedência, dá menos. Ué, eu vou para São Paulo, eu vou sempre para São Paulo, nós temos clientes lá, infoprodutora, etc. Se a gente comprar com 60 dias de antecedência, a gente paga R$190 na passagem. Hoje a gente tava vendo isso ontem, né? R$190. É muito barato, então, né, cara? Dá para se organizar. E a gente já tá notando isso, por exemplo, nas inscrições, né? Hoje a gente tá com quase 2.000 inscritos e a grande maioria que tá vindo, além do pessoal do Centro-Oeste ali, né, que é perto, que é de Brasília mesmo, Goiânia, mas a grande maioria é do Sudeste. São Paulo e Rio. Isso é importante para quem nos assiste, né? Correr para comprar barato, né? Porque se você consegue planejar, você consegue, na verdade, consegue hotel barato, consegue passagem aérea barata, a inscrição sai mais barata. Brasília Hotel não é tão simples, né? Mas eu acho que você tem que fazer o quanto antes. Quando você faz com antecedência, quando você monta direitinho, não tem erro não. Não tem erro não, vai ser simples. E Fernando, para a gente finalizar, o que é que você está pensando aí numa visão geral, qual que é a temática mais importante que você acha que deve ser tratada esse ano no Congresso Administrativo? Olha, a gente tem, na verdade, algumas frentes, né? O direito administrativo, ele passa por um processo de mudança, a gente tem um risco aí de uma reforma administrativa tramitando no Congresso Nacional, a gente não sabe como o começo do ano vai ser nesse assunto, porque é um ano eleitoral, então pode ser que a reforma administrativa simplesmente pare e a gente não avance em nada, então esse não será um tema, eu não posso descartá-lo do nosso planejamento, mas também tem que dosar esse equilíbrio, né? A gente tem lei de licitações que, por mais que seja já de 2021, né, a gente tem muita inovação, porque agora que nós estamos tirando do papel, as decisões começam a aparecer agora. A gente tem a questão da tecnologia na administração pública, que muda muito o processo administrativo. E a gente tem uma questão, Alan, que é uma realidade de um servidor público que vive hoje uma doença mental muito grande. Então, o serviço público hoje vive uma questão de corregedorias, de processos administrativos disciplinares, de problemas graves com relação a isso. Então, assim, a gente teria 4 grandes frentes aí para o direito administrativo, eu acho que nesse ponto. A gente tem, com a mudança da lei de licitações, a gente tem que olhar para os contratos de infraestrutura e os grandes contratos, e aqui eu falo com o entrelaçar da reforma tributária. A reforma tributária deverá trazer impactos de reequilíbrio contratual para os contratos administrativos. Então, acho que esse é um ponto que a gente não vai poder deixar de lado, já que a reforma tributária já começa, né, aí em 2026, com algumas mudanças, algumas avaliações. Então, ela traz, na verdade, alterações para as empresas que vão impactar na prestação do serviço público. Portanto, gerar reequilíbrio contratual, teoria da imprevisão, e aí
lei de licitações e contratos. Então, acho que esse é um ponto grande aí. Eu digo que o direito administrativo ele cresceu muito nos últimos tempos. Hoje você tem uma advocacia muito forte. Eu fico muito feliz, porque quando eu comecei a estudar administrativo, ninguém ensinava administrativo e eu adoro encontrar. Nossa, Fernanda, aprendi com você, né? Foi muito legal. Eu hoje amo administrativo, você me ensinou e você foi exemplo. Então, acho isso maravilhoso. Hoje a gente tem uma equipe, assim, um grupo muito bom de profissionais, mas ainda é um mercado muito grande, Luan. Ainda é uma advocacia que tem muito espaço. A advocacia que é extrajudicial, né? A advocacia administrativa, ela, pelo que eu soube, né? Eu nunca me aprofundei no tema, mas as pessoas que são meus amigos que trabalham com isso dizem que é muito mais rentável e muito mais fácil de trabalhar porque a celeridade é maior. Sim, né? sem dúvida. Você só não pode imaginar que você vai pegar o que você faz lá na justiça e fazer aqui. Uhum. Isso você não pode. Se você achar que você sabe processo judicial, seja o penal ou até o civil, e vai para o administrativo vai fazer igual, você vai se dar mal. Na verdade, tem uma forma própria de trabalhar, né? Uhum. É uma autoridade diferente do juiz. Então, você tem que entender esse funcionamento próprio do direito administrativo. Mas, sem dúvida alguma, ele é mais rápido, ele tende a te trazer resultados. E se você não se contenta com eles, você pode judicializar. Então, não é a sua última porta, entendeu? É uma muita gente chega no escritório, a gente queria contratar para o nada de segurança. Aí, calma aí, meu amigo. Não, nós não vamos no nada de segurança. Precisa entendeu? não. Calma, não precisa não. Pode até ser. Mas vamos aqui depois, antes. se primeiro der errado, né? Se a nossa primeira opção der errado. Uma questão que eu acho que é muito interessante hoje é o direito regulatório. É um mercado que é administrativo, né? Que Inclusive, é o das Fernanda, eu reguladoras. não sei se eu já passei para vocês, mas vai ter um congresso só de direito regulatório lá dentro. Então é bom até saber. Pra gente Direito se organizar. regulatório e agências reguladoras e o coordenador é o presidente da NTT. Guilherme. Extraordinário, Querido, amigo. Guilherme. Muito querido. O Theo. Muito legal. E assim, acho que o direito regulatório tem uma questão, e acho que o Guilherme pode trazer isso muito, muito bem para o Congresso, que é a questão do consenso dentro do direito regulatório. É novo, né? Hoje o Tribunal de Contas vem fazendo consenso em contratos de concessão de transportes. Por exemplo, concessionárias da NTT estão negociando em mesa de consenso do TCU. Então, assim, isso é muito novo e Guilherme trabalha com isso, então ele vai te trazer... A AGU tem mesa de mediação. Agora, outro ponto que eu acho que é super interessante no direito administrativo também é a contratação de tecnologia. Isso aí vai mudar muito, não só a contratação de tecnologia pelo Estado, como o uso da tecnologia pelo Estado. E o ideal é a gente fazer uma vanguarda mesmo, né, disso daí. Sim. Trazer uma vanguarda de quais são as tecnologias que vão impactar mais, quais são as projeções de quando é que a gente acha que vão abrir realmente os olhos para colocarem isso daqui, né? Porque existem umas discussões muito de pessoas que ainda são aversas à tecnologia, né? É incrível como tem gente... Né? Ela não vai mais embora. Né? Ela só vai a gente tem pra que aprender a lidar com ela para não ser assim. Um dia alguém perguntar assim, você tem risco de ser substituída por um robô? Não tem a menor preocupação com isso, não é isso que vai acontecer. Mas ou a gente utiliza a ferramenta a nosso favor, ou a gente está completamente fora do mercado. Você não tem risco de ser substituído por um robô, mas você tem risco de ser substituído por alguém que sabe usar muito bem um robô. É isso. Essa é a questão. Ou você se atualiza e vai usar essa ferramenta, ou você está fora do mercado, né? Você não consegue competir. Né? Hoje você não consegue competir. Essa ferramenta ela é fundamental. E a tecnologia muda o próprio mercado. Tá? E nós somos exemplos disso. Se você não soubesse reinventar, né? Ela dava aula no cursinho da transmissão via satélite. O negócio acabou. Tecnologia veio. Era presencial, né? Era presencial. Foi, né? Então você tem que estar... Para você ter uma ideia, hoje o TCU trabalha toda a auditoria dele com robô. Então, hoje, uma licitação está sendo realizada num órgão público federal, o TCU já está monitorando. Então, ou você vai ter um entendimento de como isso funciona, ou você não consegue trabalhar. Então, ele não é mais aquele, eu olho com delay pelo retrovisor do carro. Não, eu vou olhar em tempo real a coisa acontecendo. O órgão de controle vai trabalhar em tempo real. Então, E vai chegar um momento que não escapa mais nada, né? Não escapa mais nada. Tá aí que tá. Você precisa contratar uma advocacia de direito administrativo para trabalhar antecipando os problemas. Estrategicamente, esse é o ponto. Por isso a advocacia é uma espécie de compliance administrativa. Isso. Por isso que a advocacia... Compliance estratégica, a gente costuma chamar no nosso escritório, a gente nem fala que história de advogado, é inteligência jurídica. Entendeu? Você tem que trabalhar na frente antes que os fatos aconteçam.
entendeu? Para evitar. É que melhor dê evitar do que ter que lidar depois com o problema, né? Isso Sem hoje dúvida. acontece com o direito administrativo, isso acontece com o direito tributário, né? As empresas estão precisando se organizar antes que a mudança toda aconteça. Então, é preciso hoje que isso aconteça. E muita gente não se atenta para isso, né? Não tem trabalho preventivo. Show de bola, meu irmão. Cara, feliz demais de vocês terem vindo aqui à nossa humilde residência. Vamos jantar agora? Vamos jantar. Jantar agora, tomar um Direito, vinho. né? Tem direito, né? Tem direito. O mínimo, né? Vamos nessa, né? Mas muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Fernanda. É isso, querido. Obrigada, meu amigo. Sejam sempre bem-vindos aqui. Logo menos estaremos lá em Brasília, né? Eu vou acampar lá em Brasília agora até a Expo Direito. E aí dá pra gente ter muitos mais momentos desses aqui, se Deus quiser. E é importante que quem nos acompanha, que se organize logo, né, para fazer a inscrição, para comprar passagem, para fazer reserva de hotel, e que com certeza vai ter muita coisa bacana para todas as áreas, né? Já deu para perceber que até o regulatório vai estar lá, né? Então, eu acho que não dá para perder tempo. Então, quem está com a gente aqui escutando, é bom correr antes que as passagens comecem a subir. Eu não sei vocês, nem você que está me ouvindo, mas eu estou muito ansioso por esse evento. Tá? O evento do ano passado foi muito, muito, muito legal. Fiquei muito feliz de ter sido convidado, de ter participado. Esse evento de Brasília vai ser muito fora da curva. Estou muito ansioso e se eu fosse você, eu estaria também. Isso aí, galera. Obrigado, Mari, aí, minha fidel escudeira, tá sempre aqui com a gente. E se inscrevam no canal, sigam a Fernanda e o Nicolas. É Paulo Nicolas, tudo junto? Penícolas, com CH. Fernanda Marinella. Mas ninguém nunca mais esquecer, não é Bicholas, é Nicholas. Valeu, gente. Até mais.